Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero pedir perdão aos irmãos que eu tô com alergia, a garganta fica coçando, mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Se o culto tivesse acabado agora, eu já teria saído satisfeita. A irmã Reni trouxe uma palavra vinda do Senhor para as nossas vidas, porque vai se agrupar com tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele age, Ele trabalha, independente do número de pessoas que se encontram no nosso meio. Porque anteontem ou ontem, eu não me lembro, eu estava conversando com as minhas filhas lá em casa, para dar uma explicação, eu acabei pregando e era notória a presença do Senhor. Estávamos eu e ela e as duas. Então, eu creio que o Senhor Ele se faz realmente presente aqui em nosso meio. O Senhor, Ele não precisa de multidão, Ele age conforme Ele quer, quando Ele quer. Nós não somos como Marta, nós estamos aqui aos pés do Senhor como Maria, buscando em Deus o conhecimento. Porque o que o Senhor tem para falar conosco hoje, irmãs, nós vamos guardar e ninguém tira. Ninguém tira isso de nós, né? Se nós quisermos fazer uso, ninguém tira. E eu tenho aprendido isso todos os domingos participando da escola bíblica dominical. Cada domingo que eu venho aqui, eu saio daqui com um pouquinho mais, né, no meu baú, vou guardando na minha malinha, e a cada dia eu tenho buscado, tenho querido mais, e o Senhor tem só me enchido mais daquilo que Ele tem para a minha vida. E é nesse texto que eu ouvi aqui na escola bíblica dominical, no último domingo de fevereiro, que o Senhor Ele tem me incomodado de uma maneira assim muito especial, e eu fui buscar um pouquinho a respeito desse profeta, um pouquinho de Israel, né? Os irmãos veem que eu gosto muito de pregar o Antigo Testamento, não porque eu não gosto de falar de Jesus, não, irmãos. Eu amo o meu Senhor, eu amo falar dos milagres, das maravilhas do Senhor, mas Deus tem colocado no meu coração o desejo de pregar, que nem hoje vou falar sobre Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 até o 27. Os irmãos já devem ter ouvido várias pregações a respeito dessa passagem, mas eu sou pó, como o salmo que a Cristiane leu aqui, eu sou pó e cinza. Não sou nada se Deus não estiver comigo. O Senhor sabe disso, que Ele sabe que por mim mesmo eu não tenho nada para os irmãos, mas eu creio que Ele vai me usar nessa noite para a vida dos irmãos, porque Ele já falou comigo através dessa mensagem ao longo do dia. Diz assim, o capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, na escola bíblica que nós tivemos no último domingo de fevereiro, o irmão Wellington, ele trouxe uma explicação para essa passagem, para esse versículo, ao qual o Senhor fala que tiraria o coração de carne, o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E eu fui pesquisar, né, porque eu sou muito curiosa, então fui ver se isso era realmente verdade. E aí eu descobri que realmente o que o Wellington tinha passado, não duvidando dele, gente, pelo amor de Deus, é porque a gente tem que ter essa curiosidade. Senão a pessoa dá angu falando que é pirão, a gente come o angu achando que é pirão e acaba acreditando naquilo. E eu fui pesquisar a respeito disso e vi que era verdade. Quando os egípcios morriam, eles criam também no juízo final. Eles criam também que eles seriam julgados de alguma forma. E quando eles morriam, eles pediam ao Senhor para que tirasse, obrigada, amada. Eles pediam, né, para quem fosse mumificar, a pessoa responsável pelo embalsamento tirava o coração da pessoa e colocava um coração de pedra,
pedra preciosa, qualquer tipo de pedra. Porque eles criam que quando o deus dele, Osíris ou Íris, olhasse para dentro deles, viria um coração de pedra. Pedra fala, gente? Não, né? Pedra não fala, pedra não declara, pedra não tem emoções, pedra não erra. E com isso, eles achavam que eles tinham a salvação deles, porque eles estavam ludibriando o Deus deles. Isso daqui era uma garantia para eles naquela época. Mas para nós é o contrário. Quando nós temos um coração de pedra, um coração insensível ao que Deus quer falar, quer que nós façamos, isso é para com nossa condenação. E, diante disso, eu fui pesquisar a respeito do livro de Ezequiel. Ezequiel, ele era um profeta da linhagem de Arão, né? Da linhagem de Zadok, que foi uma linhagem que não foi rejeitada, uma linhagem aceita pelo Senhor, não é igual a linhagem de Abiatar, que foi uma linhagem rejeitada. E ele era filho de Buzi, o pai dele era sacerdote, o avô dele foi sacerdote, a família dele toda foi sacerdote, ele era de uma linhagem de levitas. E nós sabemos que quando o Senhor divide as 12 tribos, a 12ª, que é a tribo de Levi, eles não podiam trabalhar, eles não podiam plantar, eles não podiam ter propriedades, eles tinham que somente adorar, cantar, dançar para o Senhor. E Jerusalém, a cidade de Judá, ela era uma cidade teocrata. Teocracia, gente. Eles tinham um rei, porém eles eram governados pelas leis do Senhor. E o rei Nabucodonosor, ele sabia disso, ele tinha conhecimento da fé do povo de Israel. Quando Jerusalém ela é invadida, para ser sitiada por Nabucodonosor, a primeira coisa que Nabucodonosor destrói é o templo do Senhor, o santuário do Senhor. Porque ele sabia que o poderio de Israel, de Jerusalém, estava no templo. Ele vai, invade o templo, queima tudo, destrói tudo. Depois ele vai para o palácio, pega o rei Zedequias, que é um rei que afronta Nabucodonosor, ele afronta, né, o reino. Apesar de Jeremias vir falando da queda de Israel, Jeremias ele vem antes de Ezequiel e fala, ele dá essa predição, ele vem e profetiza que Israel vai cair, que Jerusalém vai ser sitiada. Só que esse rei, nessa época, levanta-se vários falsos profetas e vem falando que isso não vai acontecer, que se isso acontecer vai ser muito rápido, e no meio disso tudo vem Ezequiel. Ezequiel, provavelmente, se ele não viu, ele ficou sabendo da morte do pai. Mas eu creio que ele tenha visto, porque assim como nós trazemos nossos filhos para a casa do Senhor, não era diferente naquela época. O sacerdote ele levava os seus filhos para eles estarem aprendendo o serviço do Senhor desde muito pequeno. Então eu imagino uma criança que vê o pai sendo morto, junto com todo mundo que está ali para fazer o serviço do Senhor. E esse homem, ele é chamado, o Senhor aparece para ele e fala para ele que quer falar com ele, que tem obras grandes, e que ele vai profetizar, e que ele vai fazer, e que ele vai ser o novo profeta em Israel. Eu imagino como que ele deve ter pensado, né, como que ele poderia adorar, como que ele adoraria ao Senhor depois de todas essas percas que ele teve. E Ezequiel, ele segue, ele vai, ele não somente ele prega ao povo, mas ele simboliza através de várias maquetes, ele desenha a queda de Israel, e nem com isso o povo não dá ouvidos a Ezequiel. Ezequiel, ele se casa, e no dia que o Senhor fala para ele que vai tirar a mulher dele morre, no mesmo dia, irmãos. Eu fico imaginando como que Israel pôde ser tão ingrata ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, nós temos visto que não é diferente. As pessoas, hoje é um culto de quarta-feira, né, um culto que nós intitulamos de culto das mulheres. Era para essa igreja estar cheia de mulheres, né? Independente de quem vai pregar, independente de quem vai estar louvando, era para essa igreja estar abarrotada de mulheres. Claro que todas têm, gente, seus afazeres em casa,
tá? Eu trabalho fora, eu trabalho em casa, eu cuido de casa. Só que o meu filho, há um mês atrás, ele tem 5 anos. E ele me trouxe uma questão que eu passei a dar eu dei uma atenção a ele e eu comecei a dar uma importância na minha vida, porque a Renata, um dia, ela falou para mim assim: Fernanda, eu tenho pedido ao Senhor que me ensine a remir o meu tempo. E, diante da questão que o Isaac tinha colocado para mim, eu aprendi uma coisa: nem tudo que é importante na sua vida é prioridade. Nem tudo que é importante na minha vida é prioridade na minha vida. Na minha vida eu tenho algumas prioridades: Deus, a minha família e a obra de Deus. Porque o meu ministério começa dentro da minha casa. Se a minha casa estiver bagunçada, eu nada posso chegar aqui, eu nada vou fazer, nada vai acontecer. Só que, nos dias de hoje, nós temos vivido uma apostasia. E, muitas das vezes, nós temos nos deixado levar por uma onda da mídia. Eu creio que tem igrejas hoje, no dia de hoje aqui em Recreio, que se você chegar dentro dela, vai estar abarrotada de gente até na porta, porque eles não estão ali buscando ao Senhor. Eles estão ali atrás dos profetas, que estão lá, muitas das vezes, falando algo que é de Deus, muitas das vezes falando algo que não é de Deus. Porque se as pessoas não chegarem aqui na frente, não falarem em língua, não sair pulando, dando cambalhota, Deus não teve no culto, não foi de Deus, não aconteceu nada. E diante disso, o Senhor, lá no livro de Jeremias, ele compara Israel a um boi que quebra o seu jugo. No capítulo 2, tá, irmãos? Para depois vocês procurarem em casa, do 20 em diante. Israel adora Baal, e o Senhor diz a respeito de Israel, que Israel é um boi que quebra o seu jugo, uma esposa infiel que se faz de meretriz, Deus plantando uma vinha excelente que se torna uma planta degenerada, uma pessoa incapaz de purificar sua iniquidade, mesmo usando salitre e potássio, que é um tipo de sabão, uma dromedária andando sem destino, uma jumenta selvagem no cio em busca de um macho, um ladrão pego em flagrante e envergonhado. Isso era o jeito que o Senhor via Israel. Esse era o jeito que o Senhor via o pecado de Israel. Israel, na época, adorava Baal, um ídolo de madeira, de pedra. O que nós temos idolatrado nos nossos dias? Há um tempo atrás, o Ricardo hoje falou até isso, que a minha filha falou assim: o Marquinho está aí, o pastor está aí. A minha filha falou assim: mãe, eu acho que eu vi bem o pastor passando. Eu falei: ai, meu Deus, tomara que ele não esteja. Porque quando ele está, né, a igreja enche. E há um tempo atrás ele falou a respeito disso, que ele não queria esse tipo de tratamento. Porque, infelizmente, nós temos essa tendência. Se hoje fosse uma pessoa aí, uma Helena Tanuri, uma Flor de Lis aqui, a igreja estaria cheia. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de algo que eu não posso dar, o Douglas não pode dar, a Cristiane não pode dar. Quem pode dar o que nós desejamos, o que nós anseiamos, é o Senhor. Mas as pessoas têm buscado no alvo errado. Eu ouvi com muita tristeza de uma irmã outro dia que o culto de quarta-feira não é um culto importante. Gente, isso é idolatria. Isso é prevaricação, isso é prostituição espiritual. O mesmo Deus que está aqui na sexta e no domingo é o mesmo Deus que está aqui na quarta, na terça pela manhã, na quinta. A presença do Senhor é um lugar que nós temos que ansiar estar, independente do dia da semana. O que eu digo para o Senhor é o seguinte: Senhor, eu quero estar ali para te cultuar, porque o culto parte de mim. O culto parte de mim. Nós temos aprendido isso todos os domingos, que a forma com que o sacerdote entrava no santuário, nós não somos dignos de estar aqui nem sentados, nem de cabeça em pé, eu muito menos com o microfone na mão.
Só que nós achamos que Deus muda, e Deus não muda. Deus não muda. A forma como Ele era há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, é a mesma. O caráter de Deus não muda. Nós queremos que Deus venha se adequar a nós, e não é dessa forma. Nós que temos que nos adequar, porque a palavra de Deus nos diz que sem santificação nós não herdaremos o reino, nós não veremos a face do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos aqui sentados, brincando, eu vivo cutucando gente, presta atenção, silêncio. Por quê? Porque o lugar de conversar é da porta para fora, da porta para dentro é o lugar de cultuar o Senhor. Nós temos tempo bastante para isso, 1 hora, 2 horas que nós estamos aqui, nós não estamos perdendo, nós estamos investindo. Nós estamos aqui, não é gastando tempo com o Senhor, é ganhando com o Senhor. Porque nós ganhamos unção, nós ganhamos renovo. Às vezes a gente sai daqui e fala assim, mas o Senhor não falou comigo. Às vezes nós queremos ouvir algo e não é aquilo que o Senhor tem para mim. Hoje, quando eu estava lá em casa, eu passei o dia todo estressada, irmãos. Olha, quando o Senhor falou, não, você vai trazer essa palavra, eu fiquei estressada. Minha família está aqui, testemunha. Dei fora em um, dei fora em outro, e todo mundo perguntando, por que você está assim? Eu falei, não dormi bem, não estou bem, não fala comigo agora, porque eu estava com medo, porque assim, eu sei que tem pessoas aqui que quando eu nasci já eram evangélicas. Só que tempo de igreja não salva ninguém. Quando a irmã Reni, ela veio trazendo a palavra que antecedeu a mim, eu falei assim, Senhor, obrigada, porque Deus, Ele testifica em nossos corações. A obra é do Senhor. Por mais que nós achamos assim, não, mas eu abro mão de tanta coisa. Irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor, Ele tem promessa para nossas vidas. Ele vai cumprir, independente da situação. Se nós ficarmos de pé, da posição que o Senhor quer, Ele vai cumprir. Não adianta eu querer olhar para a minha vizinha da direita, para a minha vizinha da esquerda. Porque a Cristiane não está aqui. Não. Não é porque a Cristiane não está aqui que nós não podemos fazer, nós temos que fazer. Porque não é para ela que a gente faz, não é para o Marquinho, não é para o Douglas, a gente faz, é para o Senhor. É para o Senhor que a gente tem que fazer. É o Senhor que a gente tem que servir, é o Senhor que a gente tem que agradar. Eu estou aqui hoje debaixo de um temor e tremor para poder dizer para vocês que nós, ontem eu falei isso ontem aqui, nós não temos que ser uma igreja menos pior. Não, aquela igreja ali ela é menos pior do que as outras, não. Nós temos que ser a melhor. A palavra de Deus diz que há uma nuvem de testemunhas, e assim como Israel, como Jerusalém, foi julgada, foi sitiada, foi condenada, foi levada cativa, assim será com as nossas vidas. O juízo do Senhor virá sobre a minha e sobre a sua vida. E como que nós estaremos diante de Deus? Como que nós nos apresentaremos ao Senhor? Se o Senhor voltasse hoje, voltasse agora, como nós estaríamos? Será que nós subiríamos com o Senhor? Será que nós veríamos alguns que nós daríamos falta? Aqui é uma igreja. A igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas que procuram tratamento. Mas nós temos que procurar a cura todos os dias. Todos os dias. Lugar de gente sã, não. O Senhor, Ele veio para os doentes, para os enfermos. E é esse tipo de gente que Ele quer tratar. Eu falei até com o Marquinhos, com a Cristiane, há um tempo atrás, que eu acho assim, que a igreja ela tinha que querer tudo que o mundo não quer, tudo que as outras igrejas não querem, a nossa igreja tem que querer. Aquelas pessoas, sabe, que são o lixo da sociedade, aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, que nós venhamos estar indo atrás delas, trabalhando com elas, amando, nos compadecendo, para que o Senhor venha resplandecer a glória dEle. Porque de que adianta eu pegar uma pessoa toda certinha? Não adianta. Muitas das vezes a pessoa não vai ver o antes e o depois daquela pessoa, eu vejo pela minha vida. O que um dia eu fui, o que hoje eu sou, eu vejo o transformar de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. E Deus tem promessa, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 8 assim,
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para cada um com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nossa promessa. O Senhor, Ele fez uma aliança conosco. Há uma aliança. Há uma aliança. Essa aliança veio na promessa quando Cristo veio na terra e se entregou por nós. Essa aliança, ela quebra jugo, ela muda quadro, ela transforma vidas. E a nossa fé tem que estar nela. Em Hebreus, Paulo diz assim, 3, 7, 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, ouve-se e ouvirdes a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Irmãos, a caminhada era coisa de 40 dias. Mas por causa do endurecimento do coração, o Senhor deixou o povo no exército por 40 anos. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor endurece o coração de Faraó, não é porque Deus é mau, não. É porque Deus sabia do íntimo de Faraó. Deus conhecia as predições do coração dele, sabia que ele era teimoso, sabia que ele era arrogante, soberbo. O que o Senhor fez foi somente deixar que ele desse seguimento com o que ele queria. O nosso Deus, Ele é bom. Que nós não venhamos errar como Israel errou, achando que a ira do Senhor, que a misericórdia de Deus, que a graça do Senhor. Claro, Deus tem promessa. Ele diz que nós vivemos no tempo da graça, mas nós não podemos esquecer que Ele é juiz, justo. Que Ele é justo juiz, e Ele virá para julgar toda uma nação. Que nós venhamos ser um povo, a noiva eleita, adornada, revestida de santidade, que o Senhor vem buscar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.